E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o professor José Carlos, nossa matéria de legislação penal especial. Hoje nós vamos tratar da lei de drogas, isso mesmo, a lei 11.343 de 2006. E aí, você sabe tudo de droga, sabe nada de droga? Vamos aprender agora. Bom, galera, Lei 11.343 de 2006 é uma norma penal em branco. Uma norma penal em branco. O que é uma norma penal em branco? Norma penal em branco é uma norma que trata de um determinado assunto, porém ela não conceitua aquele assunto. O que estamos tratando na aula de hoje é a lei de drogas. Então a lei 11.343 de 2006, ela trata do assunto drogas, mas ela em nenhum lugar da lei, ela conceitua o que é droga ou o que não é droga. Portanto, nós chamamos de norma penal em branco, porque ela depende de outra norma, de uma portaria ou de outra lei para complementar. Presta atenção. A lei de drogas, ela pegou uma complementação da portaria do Ministério da Saúde, da Anvisa. Então é isso aí, a portaria número 344 de 98. Ela traz um rol taxativo do que é droga, do que é considerado droga no Brasil. Se não tiver na portaria 344 de 98, não é droga. Pode ser uma substância entorpecente, porém não considerada como droga. Não há de se falar de tráfico de droga se essa substância não estiver na portaria 344 de 98. Artigo 28 da Lei de Drogas fala do consumo de drogas. E um assunto que vem caindo nos concursos públicos é o que aconteceu com o artigo 28, o que aconteceu com o consumo de drogas. Consumir drogas no Brasil é permitido? Consumir drogas no Brasil é crime? A pessoa pode ir presa por consumir drogas? A pessoa pode ser processada por ser usuário de drogas? E aí, você, no seu concurso, na sua prova, vai ter uma questão lá e a alternativa letra A. Coloquei 3 alternativas aqui para te facilitar, para te ajudar. Mas imagina essa pergunta na sua prova. O que aconteceu com o artigo 28? Houve a descriminalização do artigo 28? O que aconteceu com o consumo de drogas? O artigo 28 trata do consumo. Houve a descriminalização? O que significa descriminalização? Deixar de ser crime. Des é deixar, criminalização, crime. Houve a descriminalização do uso de drogas? Letra B. Houve a despenalização do uso de drogas? O que é despenalização? Deixar de punir. Deixar de ter pena, despenalizar. Houve a despenalização do uso de drogas? Letra C. Houve a descarcerização do uso de drogas? O que é descarcerização? Descarcerização é não ter mais cárcere. Descarcerização significa não ter mais a prisão. E aí eu pergunto para você, a banca pergunta para você, candidato, o que houve com o artigo 28 da Lei de Drogas, que trata do consumo de drogas hoje no Brasil? Houve o fenômeno da descriminalização, houve o fenômeno da despenalização ou houve o fenômeno da descarcerização? Aí você vai ter que saber responder. E a resposta correta é que houve a descarcerização, ou seja, o artigo 28, que trata do consumo de drogas,
não pode ter pena privativa de liberdade, no artigo 28. Significa o quê? Não pode ter cárcere, não pode ter prisão. Mas pena não é só de prisão. Pena, você tem pena de multa, você tem pena de prestação de serviço à comunidade, você tem pena de admoestação verbal, você tem pena de prisão. Então, pena não é só prisão. Prisão é um tipo de pena, entendeu? Pegou o bizu? Prisão é um tipo de pena. Agora, pena, existem vários tipos de pena. Prisão é apenas uma delas. Pegou o bizu? Ou seja, o usuário de drogas, o consumidor de drogas no Brasil, ele não pode ser preso. Então, o que houve com o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 foi a descarcerização. Vamos pensar, houve a descriminalização? Não houve, porque continua sendo crime. O artigo 28 não foi revogado. Pegou o bizu? Então não houve a descriminalização. Continua sendo o quê? Crime. Despenalização houve? Não houve a despenalização, porque ainda tem pena para ser cumprida. Existem penas para quem consome drogas. Houve apenas a descarcerização, ou seja, a pessoa não vai ser presa por consumir drogas. Pegou o bizu? Vamos lá. Lendo aqui a letra fria da lei, o artigo 28. Quem adquirir, vamos lá, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal. Pegou o bizu? Pergunta a sua prova: consumir drogas no Brasil é crime? Para consumo pessoal é drogas, é consumo, é crime. Repetindo, olha os verbos: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então presta atenção, você leu aqui o artigo 28 e fala: professor, sem autorização. Então, se eu tiver autorização, não é crime? Não é crime. Você pode consumir drogas com autorização? Pode. Para fins terapêuticos, para fins medicinais, com finalidade religiosa. Pegou o bizu? Então o Brasil é um estado laico. Suponhamos que num ritual religioso ali, a pessoa vai consumir droga. Neste caso ali, ela pode ter autorização. Neste caso aqui, ela pode estar de acordo com a determinação legal. Neste caso, ela não cometeu o crime. Então, presta atenção. Finalidade terapêutica, medicinal e finalidade religiosa. Pode aqui caracterizar uma autorização. A pessoa pode consumir de acordo com a lei. Agora, se ela não tiver como finalidade terapêutica, medicinal ou finalidade religiosa, se ela não tiver uma autorização, estiver contra a determinação legal, aí sim ela cometeu o crime. As penas: advertência sobre os efeitos das drogas, então tem pena. Prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, ok? Então, galera, as penas existem. Para quem consome drogas, tem pena. Você vai ver que não tem pena de prisão, mas tem outros tipos de pena, como vimos: advertência sobre os efeitos das drogas,
prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa educativo. Aí eu coloquei uma observação aqui. O prazo máximo no inciso 2 e no inciso 3, que fala da prestação de serviço à comunidade e da medida educativa, o prazo é de 5 meses e pode ser de 10 meses se o cara for reincidente. Então, suponhamos o cara ali foi levado na delegacia, uma condução coercitiva, porque a polícia não pode prender. Não existe prisão em flagrante do consumidor. Não existe prisão em flagrante do usuário de drogas. O que existe quando o policial, amanhã você é policial, está passando na sua viatura, fazendo a ronda na sua cidade e se depara lá na praça com as pessoas ali consumindo drogas, fumando droga. Presta atenção. Neste caso, você não vai dar voz de prisão em flagrante. Neste caso, você vai fazer uma condução coercitiva. O que é coercitiva? Obrigatória, contra a vontade da pessoa. Então vai ter uma condução coercitiva até a delegacia. Na delegacia, o delegado não vai lavrar o APFD. O que é APFD? Auto de prisão em flagrante delito. O delegado não pode lavrar. O que é lavrar? Fazer, escrever, redigir, construir o APFD. Então, presta atenção. O policial levou para a delegacia o usuário de droga. O que o delegado vai fazer? Um TCO. O que é TCO? Termo circunstanciado de ocorrência. Então, TCO, ok, pode ser cobrado no seu concurso. Quando o policial militar conduz coercitivamente o consumidor de drogas na delegacia, o que o delegado, qual é a peça que o delegado tem que lavrar? O que o delegado vai fazer? O delegado vai fazer um auto de prisão em flagrante delito? Não, porque consumidor, usuário de drogas, não cabe prisão. Então não há de se falar em auto de prisão em flagrante delito. Há de se falar em termo circunstanciado de ocorrência. Então vamos lá, escreva aí, termo circunstanciado de ocorrência. É o TCO, termo circunstanciado de ocorrência. O delegado não vai fazer o APFD, ele vai fazer o TCO. Então, uma dica, já é uma questão da sua prova aí. Continuando. Cabe prisão em flagrante? Já falamos que não. Mas o artigo 302 do CPP, que é o Código de Processo Penal, se você pegar seu vademecum, se você abrir aí o Código de Processo Penal no artigo 302, vai dar ali as possibilidades onde cabe o flagrante, onde cabe prisão em flagrante. Então vamos ler o artigo do 302 do Código de Processo Penal. Artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1. Está cometendo a infração penal. Aí você pensa, não, peraí. Consumir drogas é uma infração penal. Então beleza, está de acordo com o inciso 1. Vamos para o 2. Acaba de cometê-la. Sim, o cara acabou de consumir. Então o cara pode ser preso. Isso é o que você fica imaginando. 3. É perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Fala, pô, mas tudo está indicando que a pessoa pode ser presa. Inciso 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Aí você fala, nossa, professor, quando eu leio o artigo 302 do Código de Processo Penal, fica nítido para mim, fica claro para mim que o consumidor pode ser preso. Aí é que você se engana. O consumidor deve ser
capturado e conduzido à delegacia, quando eu falei da condução coercitiva, não cabe prisão em flagrante. Então não pode ser submetido à lavratura do APFD, que é o auto de prisão em flagrante delito. Ele será submetido à lavratura de um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência. Temas cabulosos. Qual é a natureza jurídica do artigo 28? É crime? Não é crime? Possibilidade de caracterização de reincidência. Pode ser reincidente? Nós já vimos que pode ter reincidência. Até o prazo que era de 5 meses, no caso de reincidente, vai para 10 meses. Qual é o bem jurídico tutelado? Saúde pública. Então, bem jurídico tutelado é a saúde pública. Vamos lá. Consumo equiparado. Consumo equiparado. Parágrafo 1º do artigo 28. As mesmas medidas submetem-se quem? Para o seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Isso aqui é o consumo equiparado. Continuando. Parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o que o juiz vai fazer? A quantidade de drogas é suficiente para determinar se a pessoa é traficante ou se ela é usuária. O que você vai determinar se o cara é traficante ou se o cara é usuário? Suponhamos que você prendeu 2 pessoas. Houve a prisão de 2 pessoas. Uma pessoa está com um papelotezinho de 10 gramas só de cocaína. 10 gramas de cocaína. Outra pessoa está com um envelope com 200 gramas de cocaína. Então, você pega sujeito A e sujeito B. Sujeito A está com 10 gramas de cocaína, sujeito B está com 200 gramas de cocaína. Apenas isso você consegue, apenas com esta informação, você consegue diferenciar quem é o traficante do usuário? Te respondo, não. Pode ser que o traficante seja aquela pessoa que está com 10 gramas de cocaína. Pode ser que o consumidor seja aquela pessoa que está com 200 gramas de cocaína. Então, apenas a quantidade de droga não é suficiente para você determinar se a pessoa é um usuário ou se a pessoa é um traficante. Então, você vai ter que olhar um contexto maior. E essa análise não é objetiva, é uma análise subjetiva, porque você tem que colocar na balança a realidade socioeconômica da pessoa. Então, suponhamos que a pessoa acabou de passar num concurso público, ficou muito feliz, vai dar uma festa e é uma pessoa meia torta na vida. Aí, passou no concurso e vai comemorar usando drogas, vai dar uma festa e vai esbanjar ali, colocar cocaína ali na bandeja e todo mundo consumir. Presta atenção. Ele foi lá no traficante e comprou 200 gramas e a intenção dele não é vender, e sim consumir. Pegou o bizu? Neste caso, o cara pode ser consumidor. A situação do cara que está com 10 gramas de cocaína, ele está com um papelote de 10 gramas no bolso, no outro bolso ele está cheio de nota, R$2, R$5, nota de R$10, nota de R$20, nota de R$50, um monte de nota, todas as notas de dinheiro, cédulas, e no outro bolso o papelote de 10 gramas. A polícia pode entender que aquele cara é o traficante, que ele vende os papelotezinhos de 10 gramas, por isso que ele estava com um papelote de 10 gramas num bolso e no outro bolso estava com um monte de nota
de vários valores, entendeu? Então é muito subjetivo para você determinar se o cara é consumidor ou se o cara é traficante. Bom, galera, então, para você diferenciar se o cara é usuário, se o cara é traficante, não basta apenas a quantidade de drogas que foi apreendida. Senão, era muito fácil resolver o problema dos traficantes do Brasil. Era só virar para os traficantes e falar assim: a partir de agora, você vai andar com uma quantidade X de droga, porque a partir de tantos quilos, a partir de tantas gramas, é considerado traficante. Abaixo dessa quantidade é considerada usuário, é considerado consumidor. Se fosse assim, era fácil de resolver o problema dos traficantes do Brasil. Você viu que não é assim. Então, você vai analisar não só a quantidade, você vai analisar a quantidade, claro que vai analisar a quantidade. Uma tonelada de cocaína, o cara não vai ser consumidor de uma tonelada de cocaína. Isso aí é evidente que não. Mas a quantidade por si só, ela é determinante para diferenciar o traficante do usuário? Resposta: não, não é determinante. Então, parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais, pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Você viu que é muito subjetivo? Não tem como você analisar com apenas a quantidade. Em alguns casos raros, que o cara está transportando uma carreta cheia de droga, sim, a quantidade ali é o suficiente. Mas você viu que esse traficante ali que está vendendo ali no comércio a droga, que está andando ali com 10 gramas, 20 gramas, como que você vai diferenciar se esse cara é o traficante ou se esse cara é o consumidor? Então você tem tudo isso aqui, o parágrafo 2º traz tudo isso aqui para você diferenciar se ele é o traficante ou se ele é o usuário de drogas. Então eu coloquei essa observação aqui. A quantidade por si só, eu não consigo diferenciar se é tráfico ou consumo. Essa observação você coloca aí no seu caderno. A quantidade por si só, eu não consigo diferenciar se é tráfico ou se é consumidor, se é usuário. O bom do online é que você pode dar pausa, escrever, fazer sua anotação, voltar um pouquinho à aula para entender aquilo que eu falei. Posso estar falando um pouquinho rápido, posso estar falando um pouquinho devagar, você pode acelerar, pode ir mais lento. Bora lá, galera, vamos que tem muito conteúdo. Parágrafo 3º. As penas previstas no inciso 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Lembrando que eu falei que em caso de reincidência, o prazo pode ir para 10 meses. Parágrafo 6º. Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente. Então, suponhamos que o cara ali teve aquelas penas, mas ele não deu nenhuma justificativa da sua falta. Ele foi ali, teve aquela pena para cumprir, e ele não cumpriu, e não justificou por que ele não está cumprindo aquela pena. O que o juiz pode submeter a pessoa que não está cumprindo aquela pena? Agora o juiz pode mandar prender a pessoa? Será que agora o juiz pode mandar prender? Não, não pode. O que o juiz pode fazer? Admoestação verbal. Sabe o que é admoestação verbal? Cá entre nós. É a famosa comida de rabo. O cara vai dar aquela sentada. O juiz vai chamar o cara lá no gabinete dele e vai dar um esfregão nele. Isso é admoestação verbal. É o que o papai e a mamãe faz com a gente. Multa de 40 a 100 dias multa. É isso que você precisa de saber para sua prova. Multa de 40 a 100 dias multa. Você não precisa de calcular quanto que é um dia multa, qual é o valor dessa multa. Essa informação é desnecessária para você ir para o seu concurso público. O que você precisa saber
Se a pessoa não cumpriu a pena estipulada, o juiz pode fazer a admoestação verbal ou aplicar multa. E a curiosidade é que essa multa é de 40 a 100 dias. Mas a informação que você precisa saber é a palavra multa. Ok? Vamos para frente. Tema controverso. Quem comete o artigo 28 pode ser obrigado a se submeter a tratamento especializado. O que é isso aqui, galera? Isso aqui é o seguinte: é eu falar que o usuário de drogas, o consumidor, ele fica obrigado a ir numa clínica especializada, tratamento de viciado, tratamento de usuário de drogas. Então, a pessoa que cometeu o crime do artigo 28 da lei de drogas, usuário, consumidor de drogas, ele fica obrigado a se tratar, ele é obrigado a fazer um tratamento contra a sua vontade. Quando o João Dória foi prefeito de São Paulo, tem ali na região a Cracolândia, e no começo, isso foi muito divulgado, ele queria ali limpar aquela região. E no mesmo dia o Ministério Público falou que aquela conduta estava errada, porque estava pegando aqueles usuários de droga e estava colocando num transporte para levar para uma chácara especializada, um sítio, um local apropriado de tratamento de dependente químico. E aí vem a pergunta que pode vir na sua prova. O prefeito, na época prefeito, hoje governador de São Paulo, prefeito, ele teve a conduta correta? A resposta é não. Não teve a conduta correta, até que ele mudou ali a forma de tratar com esse problema. Então, vamos repetir a pergunta. Quem corre no artigo 28, que é o consumidor, pode ser obrigado a se submeter a tratamento especializado? Bom, resposta é não. Quem fica, professor, obrigado? Existe uma possibilidade? Essa pergunta que você tem que fazer para mim. Essa pergunta que você tem que questionar. Tá, se o usuário ele não fica obrigado a fazer um tratamento especializado, existe alguma hipótese, existe alguma situação em que a pessoa vai ser obrigada, mesmo contra a sua vontade, claro, obrigado, de forma coercitiva, a fazer o tratamento especializado? Existe sim, mas não é para apenas o consumidor, não é só o fato da pessoa consumir drogas. Vamos voltar lá na Cracolândia. Lá na Cracolândia, muita gente lá morando na Cracolândia consumindo drogas durante o dia. Como que essas pessoas tinham a droga para o consumo? Como que essas pessoas adquiriam essa droga? Essas pessoas trabalhavam? Essas pessoas tinham uma herança, tinham um patrimônio para ir lá e comprar essa droga? Porque a droga não cai do céu. A droga não é de graça. Então, essas pessoas, esses dependentes químicos, que não tinha emprego, que não tinha ninguém para comprar a droga para ele, o que acabava acontecendo? Cometia pequenos furtos, cometia, às vezes, um roubo. Para quê? Para que o objeto do furto ou para que o objeto do roubo, ele trocasse em droga para o seu consumo. Então, o que a prefeitura começou a fazer ali, junto com o Estado, uma parceria junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, junto com a Saúde, o secretário de Saúde? O que começou a fazer? A pessoa era vigiada. Quando a pessoa cometia um crime de furto ou um crime de roubo, então a pessoa cometeu um crime, para o fruto daquele crime ele transformar aquilo em drogas, porque ele é um dependente químico.
O dependente químico, ele não vive sem a droga. É diferente do consumidor comum, do usuário comum, de festinha que vai lá e cheira e pá, e usa bala só para fazer graça, para pegar as meninas e tal. Muito diferente. Então, o dependente químico, ele furtava com o objetivo de adquirir essa droga. Para esta pessoa, para o dependente químico que está cometendo uma infração penal, este sim é obrigado. Este sim deve fazer o tratamento de forma coercitiva, mesmo contra a sua vontade. Este pode ser internado. Então aí, lá em São Paulo, o prefeito mudou o comportamento. Falou, não, então, já que eu não posso pegar a galera que está na Cracolândia e internar ela de forma compulsória, quando a pessoa cometer um crime, um furto, um roubo, para consumir as drogas, a gente prende em flagrante, porque aí no caso não é o crime de uso, e sim o crime de furto, o crime de roubo, e internamos ela de forma compulsória. Bom, então a pessoa cometeu um crime diferente do crime de ser usuário. Então, o crime de usuário de drogas, esse não cabe prisão. O crime de ser consumidor, de ser usuário, de ser dependente químico, isso não cabe prisão. Mas a pessoa que cometeu outro crime, o roubo, o furto, talvez até um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, para pegar aquele objeto fruto do roubo para comprar drogas, essa pessoa, ela pode ser presa? Não, ela não pode ser presa. Por quê? Porque ela é inimputável. Então, a inimputabilidade do artigo 45, ou seja, a pessoa que é dependente químico, que é diferente do usuário de droga, que aí você vai fazer uma diferença. Todo dependente químico é usuário? Responde para mim. Todo dependente químico é usuário? Sim. Todo dependente químico é usuário. Agora, todo usuário é dependente químico? Não, não. Então, todo dependente químico é usuário. Por quê? Porque ele tem que consumir a droga. Agora, todo consumidor, todo usuário, ele é dependente químico? Não. Então, quem é dependente químico, ele é inimputável. O que significa a palavra inimputável? Inimputável significa eu não posso imputar a ele um crime. Ou seja, ele não pode responder pelo crime que ele cometeu. Isso é o inimputável. E todo dependente químico é inimputável? Sim. Todo dependente químico é inimputável. Então, ele não pode responder, o dependente químico não pode responder pelo crime que ele venha cometer. Neste caso, para a sociedade não ficar em prejuízo, pensa bem. O cara não pode ser preso, porque ele é inimputável. Então eu vou deixar ele solto, vou deixar ele continuar furtando, vou continuar a deixar ele roubando, vou continuar a deixar ele matando, que é o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então famílias vão perder o patrimônio, vão perder a vida, pessoas vão perder a vida, porque eu não posso prender a pessoa que é dependente químico, que cometa um crime porque ele é inimputável. Não, aí também não. Aí virava farra, né? Era fácil. Então, eu quero que você escreva no seu caderno. Eu quero que você escreva isso na sua mente. O dependente químico que comete outro crime, que não seja do artigo 28, do consumo de drogas, ele não pode ser preso. Porém, ele deve ser internado de forma compulsória, contra a sua vontade. Ok?